Queridos irmãos e irmãs, alunos, professores, superintendentes, queridos pastores, onde estiverem, receba a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero com muita alegria desejar bem-vindos a mais uma grande aula Betel Dominical. Estamos estudando neste trimestre a revista falando sobre mordomia cristã, este tema importantíssimo que nos ensina e nos adverte acerca da gratidão, fidelidade e administração dos recursos que Deus nos confiou. O querido comentarista é o pastor Amarildo Martins da Silva, que é vice-presidente da nossa Convenção Nacional e, dentre outras atribuições, também preside o Estado do Tocantins e o Estado do Maranhão, essas duas convenções aonde a Igreja do Ministério de Madureira se encontra. Um abraço muito especial a todos os membros que têm a oportunidade de ter este dileto pastor como comentarista neste trimestre. Nós estamos estudando hoje a lição de número 6, cujo tema também nos diz edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Essa é a missão da igreja em que nós estamos proclamando neste trimestre também. Vamos ler então o texto áureo e nos diz: Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, verso de número 8. Na verdade aplicada, vamos ler que o movido pela palavra e a ação do Espírito, cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido com a edificação da igreja. Nós estamos pautando esta lição por 3 aspectos e pilares: reconhecer a necessidade de engajar o cuidado do templo, engajar-se no cuidado do templo, ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus e também saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. Você tem a oportunidade de fazer a leitura nos textos que compreende o capítulo 1 de Ageu, que é os textos de referência do verso 1 ao verso de número 9. Está constando na revista para melhor facilitar. Querido pastor William Barros está aqui conosco, eu, pastor Marcos Santana, juntos para abordarmos este tema. E antes de iniciarmos, vamos pedir para que você ore e peça ao Deus vivo que não sejamos descuidados com a casa de Deus. Tenhamos um cuidado e um padrão de excelência concernente às coisas de Deus. Pastor Marcos Santana. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos, convido a todos para um momento de oração. Nosso Pai Celestial, te louvamos e te bendizemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, nos inspire, nos esclareça e nos use. Pedimos também que o teu Espírito nos ajude para estarmos atentos às necessidades do dia a dia, do desenvolvimento da tua obra aqui na terra. Faz de cada um de nós agentes abençoadores para a expansão do teu reino, para a edificação da igreja e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de Escola Bíblica Dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Queridos irmãos, antes de prosseguirmos aqui, quero pedir que comente, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, nas nossas mídias sociais, para estar por dentro a cada vez que o vídeo está indo ao ar. E se você puder, compartilhe ao máximo de pessoas. Aqui nós estamos dando apenas uma pincelada de poucos minutos
Na aula você terá a oportunidade de fazer isso com muita maestria. Mas se cada um dos alunos souberem e se aprofundarem e buscarem saber o que o texto diz ou o que o comentário está tentando trazer, vai ser mais proveitosa a aula. Então vamos à introdução e nesta lição vamos abordar tópicos importantes para despertarmos e reforçarmos acerca da nossa responsabilidade. Ageu foi usado por Deus para exortar os israelitas quanto à construção do templo. O povo estava acomodado, sem cuidado com a casa do Senhor, mas a mensagem do profeta provocou o retorno à comunhão com Deus. Vamos então tratar do primeiro tópico e quem vai nos abordar, dando sequência, é o pastor Marcos Santana. O ponto de partida nos adverte. Ageu exortou o povo a reconstruir o templo. Pastor Marcos Santana. Muito obrigado, pastor Paulo. Introduzindo, eu quero sugerir aos irmãos excelentes materiais de auxílio no estudo, na preparação e na ministração da lição de hoje. São 3 obras produzidas pela nossa editora Betel. A revista Betel Dominical do 3º trimestre de 2023, a lição de número 11. A revista Betel Dominical do 2º trimestre de 2008, a lição de número 9. E a revista Betel Dominical do 2º trimestre de 1994, mais especificamente, a lição de número 11. Estas 3 lições abordam também o livro do profeta Ageu. A lição de hoje, ela está baseada no livro do profeta Ageu. É importante nós estarmos enfatizando ao longo do estudo desta lição que, irmãos, faz a diferença quando o povo de Deus ele é mobilizado a partir da exposição e compreensão das Escrituras e da ação do Espírito Santo. É o que veremos na lição de hoje e é o que precisamos a cada dia testemunhar em nossas igrejas locais. Assim, vamos ao tópico 1. Ageu, o profeta do despertamento. A ênfase deste tópico 1 é o contexto no qual nós vemos a ação profética de Ageu. Ele era contemporâneo do profeta Zacarias e, junto com Malaquias, que veio posteriormente, esses 3 são identificados como profetas da restauração, sendo Ageu o primeiro profeta do período pós-exílio. Subtópico 1.1, a mensagem de Ageu. As profecias de Ageu, elas ocorreram cerca de 16 anos após o retorno do primeiro grupo do cativeiro. É importante a gente ter em mente, enquanto estivermos estudando especialmente esse tópico 1, o livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6. Vai ajudar muito na compreensão. No ano de 538 a.C., nós encontramos o decreto de Ciro, autorizando o retorno dos judeus. E é importante, quando fizermos menção a isso, que o decreto já mencionava não apenas o retorno, mas também a edificação do Templo de Jerusalém. Cerca de 536 a.C., nós vemos os primeiros exilados retornando a Jerusalém. E aí nós vimos em Esdras que eles estavam sendo liderados por Zorobabel. No 7º mês, eles edificam o altar em Jerusalém e oferecem holocaustos. Esdras, capítulo 3, versículo 2. E eu quero destacar nesse versículo essa expressão,
como está escrito, fazendo uma conexão com o que foi dito na introdução, ou seja, a relevância do povo se mobilizar, ser acionado a partir da exposição das Escrituras e da ação do Espírito. No segundo ano que tinham retornado, eles lançam os alicerces do templo. Porém, teve a hostilidade dos inimigos, isso nós vemos em Êxodo capítulo 4, e aí a obra parou. Em agosto de 520, surge Ageu, com mensagens proféticas. Ageu, ele censura o judeu pela indiferença para com a reconstrução do templo, enquanto se voltavam para construir suas próprias casas. Esse é o contexto do início do ministério profético de Ageu. 1.2. Saindo da apatia espiritual. Faço uso de um texto da lição que diz sobre a importância de não nos descuidarmos quanto ao investimento de tempo e de recursos nos serviços de adoração ao Senhor. É preciso estarmos sempre revendo as prioridades da nossa vida e vencermos a tendência à indiferença, à mornidão e ao comodismo espiritual. É uma das lições que nós extraímos a partir do livro de Ageu. Até porque nós vamos encontrar ali no primeiro capítulo de Ageu que o povo dizia: ainda não chegou o tempo. Interessante que os argumentos utilizados pelo povo para não se dedicarem à reconstrução do templo apontam para a verdadeira causa, que era o declínio espiritual e moral do povo. A questão maior é a passividade, a indiferença que tinha tomado conta do povo. Tais condições de passividade e indiferença não são resultado das condições contrárias nas quais o povo estava vivendo, até porque eles estavam ainda sob o domínio estrangeiro, mesmo estando em Jerusalém, numa terra que imaginamos nós bastante devastada e diferente daquela dos primeiros dias, mas a causa não estava nestas condições, e sim na passividade e na indiferença. Essa realidade nos remete a Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando o Senhor disse: buscai primeiro. É preciso rever as prioridades. E o subtópico 1.3, a bênção retida. Eu inicio com Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 7. Nós vemos estas expressões repetidas por Ageu. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. A questão não é quando as circunstâncias mudarem. A questão é quando eu mudar. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. O chamado de Deus, por intermédio de Ageu, nos faz lembrar da profecia de Isaías. Não deixem de ler esse texto. Isaías 55, de 1 a 3. Nós vamos encontrar essas expressões lá. Ó vós, vinde, ouvi-me atentamente, inclinai os vossos ouvidos, vinde, ouvi. A insistência da parte de Deus. Por que essa insistência? Porque Deus está insistindo com o povo, porque Ele quer abençoar o povo. Agora, vide a resposta do povo em Ageu, capítulo 1, versículos 12 a 14. Versículo 12 diz: ouviu a voz do Senhor e o povo
temeu. É a resposta ao chamado de Deus. Versículo 13, nós vemos a garantia da parte do Senhor quanto à realização da obra. E o versículo 14 diz: o Senhor move o povo à ação. Nós podemos conectar esses versículos de Ageu com Filipenses 2, 12 e 13. Porque o 12 fala de obediência por parte do povo e depois Paulo diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. E o versículo 13 diz: Deus opera em vós o que é para efetuar, o que é para querer, segundo a sua vontade. Que o Espírito Santo nos ajude, nos esclareça e nos conduza. Amém. Obrigado, pastor Marcos Santana, por esta palavra e por este comentário, explanação. E o senhor nos ensinou que Ageu levou aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém as mensagens que recebia de Deus ou do Deus de Israel. Vamos ao tópico de número 2, onde abordaremos as bênçãos da obediência. Para falar sobre este tema, pastor William Barros, fazendo aqui a sua colocação. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. É um enorme prazer poder toda semana estar aqui com vocês. Meus irmãos, eu queria iniciar minha fala aqui, lembrando a vocês o nosso livro que foi lançado aqui pela editora Betel, esse livro aqui, Transformados. É um livro onde nós ministramos sobre caráter cristão. Tem várias igrejas que, inclusive, têm utilizado esse livro que eu escrevi para fazer escolas bíblicas. É bom. Se você tiver interesse, adquira aqui com a editora Betel, entre em contato com a gente. Eu terei o prazer de estar na sua igreja ministrando esse grande evento, esse grande seminário com esse livro que eu escrevi, tá? Aqui pela editora Betel. Então, pode convidar e a gente vai estar ministrando com esse assunto aqui. Meus irmãos, o nosso tópico 2, falando aqui de onde o pastor Marcos Santana trouxe, ele já falou um pouco sobre o quadro geral histórico do livro de Ageu, e no tópico 2 nós vamos começar a falar sobre a bênção da obediência. É interessante que o profeta Ageu vai ministrar, o seu ministério vai ser durante um curto período de tempo. Na nossa introdução aqui, ele apresenta inclusive no nosso calendário aqui de agosto a dezembro. Mas é inegável o impacto enorme que o livro de Ageu teve sobre o povo diante, em face da realidade que eles estavam vivendo. Isso, inclusive, é uma lição muito importante para nós. Meus irmãos, Deus tem uma obra com cada um de nós. Deus quer usar a sua vida para tocar e mudar a vida de outras pessoas. Não importa se você tem muita ou pouca força. Não importa se você, nesse momento, tem muito ou pouco conhecimento. Se você estiver a serviço de Deus, totalmente entregue a Deus e pronto para servi-lo, Deus pode utilizar a sua vida para fazer coisas sobrenaturais. O tópico 2.1 vai falar sobre a importância da liderança. E eu gostaria, inclusive, de ler aqui o que diz o bispo Abner Ferreira no seu livro Os 5 Pilares da Liderança. Ele vai dizer o seguinte, está escrito no tópico 2.1, abre aspas, nada acontece sem liderança. Não importa a condição que exista, em qualquer situação, nada muda sem liderança. Olha que coisa interessante, irmãos. O pensamento grego dizia que existem pessoas que nasceram para liderar e outras apenas para serem liderados. A Bíblia não compactua com esse tipo de visão. A Bíblia vai mostrar que todo ser humano, seja no âmbito familiar, seja na esfera financeira, seja na área profissional, enfim, todo ser humano lidera de alguma forma. É liderado e lidera de alguma forma. Porém, existem situações onde Deus levanta pessoas para estarem na igreja, a serviço de Deus, em posições de liderança. Lideranças formais, os bispos, pastores, presbíteros, pessoas que lideram um departamento, etc. Então, essas pessoas lideram no nosso meio. Embora cada um de nós, na nossa esfera de existência, lidere em alguma área, também somos liderados. E Deus levanta lideranças para que essas lideranças possam justamente, em momentos decisivos da nossa existência,
como a Bíblia mostra em vários locais, em várias situações ou circunstâncias, pessoas levantadas por Deus de forma decisiva e fundamental para levar o povo a um tempo de avivamento, despertamento espiritual e serviço a Deus. Deus levanta pessoas em sua vontade soberana para servi-lo dentro do seu propósito. E eu vou dizer uma coisa, quem sabe assistindo essa aula agora, existe alguém que está fugindo do seu chamado, está olhando para as dificuldades dizendo, Deus, melhor não, levanta outra pessoa. Você nunca será completo, nunca será feliz e nem realizado fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Existem pessoas que fogem do seu chamado porque têm medo de sofrer, têm medo de problemas, sabem que liderar não é fácil, sabem que liderar trará consigo no seu bojo dor de cabeça, noites mal dormidas. Não é fácil ser um líder, não é fácil lidar com pessoas, mas não adianta fugir. Se Deus chamou você, se Deus escolheu você, Deus cuidará de você. Deus cuidará da sua família. Deus tem o melhor para você. Eu tenho certeza, eu me sinto impelido a dizer isso aqui. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Não fuja. Deixa Deus dirigir sua vida. O tópico 2.2 vai mostrar sobre priorizando as coisas de Deus. E aqui a gente acaba tocando numa coisa importante, irmãos, que é o quê? Aonde está o nosso coração? Quando pessoas fazem algo forçosamente, quando pessoas fazem algo obrigado, Deus não se agrada disso. Deus quer que a gente sirva a Ele com alegria. Deus quer que nós façamos as coisas com coração voluntário. A realidade aqui, o contexto histórico é o quê? O povo estava priorizando as suas coisas. O povo estava vendo o seu lado, sua casa, seus objetivos pessoais e deixou a casa de Deus para segundo plano. E vai dar muito trabalho, isso aí pode esperar. E Deus vai mostrar que não era assim que as coisas deveriam ser feitas. Por que Deus colocou a casa de Deus como prioridade? Você precisa entender a importância do templo na vida da religião judaica, mas muito mais a questão tanto espiritual como psicológica por trás disso. Irmãos, eu vou lhe dar uma ilustração. Já viu famílias grandes? Todo mundo se encontra em Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, tá lá, os pais às vezes já estão velhinhos, aí então já tá ali os filhos, netos, às vezes até bisnetos. De repente morre um dos dois. E a família sofre, mas continua ali, Dia dos Pais, Natal, e de repente morre os dois. O que muitas vezes acontece? A família acaba dispersando. Já não se encontra mais todo ano naquelas datas e cada um começa a criar seu próprio clã ali com seus filhos e netos, etc. O que vai acontecer com Israel é que o templo dá um sentido de unidade para o povo. O templo faz com que eles estejam todos os anos nas festas anuais em Jerusalém. Ou seja, a existência do templo traz, embora possam ser tribos diferentes, traz o sentido de unidade para a nação. O templo vai fazer com que a nação, além de se unir, a nação priorize Deus. Enxergue em Deus o seu alvo primordial e fundamental. Quando eles decidem deixar o templo para segundo plano, eles simplesmente estão lutando contra a direção de Deus e, ao mesmo tempo, eu já acabo entrando também no tópico 2.3, eles acabam desobedecendo a Deus, a sua palavra e a sua visão. Que, além de unidade, a identidade da nação está comprometida. Quando eles simplesmente priorizam individualmente cada um ao seu lado e esquecem de se voltar para Deus. Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, ele vai dizer a Natã, eu moro no palácio de cedros e a arca do meu Deus está numa cortina, numa tenda. A primeira coisa que Davi decide fazer é fazer um templo. Ele olha para o culto a Deus. O povo aqui estava preocupado cada um com as suas próprias coisas e deixaram Deus para segundo plano. E qual é a consequência disso? Trabalham muito e ganham pouco. Plantam muito e colhem pouco. A prosperidade financeira, a bênção material está dependendo, nesse momento,
de se voltar para Deus. Deus está mostrando que não adianta trabalhar muito, correr atrás, fazer seu lado, se Deus for colocado em segundo plano. Meus irmãos, essa aula é uma advertência para nós. Em que ponto da nossa vida está Deus? Em que lugar de nosso coração está as coisas de Deus? A casa de Deus, servir a Deus, o culto, a palavra, a vida de devoção pessoal, a oração. Em que ponto da nossa vida está Deus e tudo que envolve a nossa adoração a Deus? Será que Deus é apenas a válvula de escape? Será que Deus é apenas o socorro bem presente na angústia, mas na hora da festa, da celebração, ou quando as coisas aparentemente começam a melhorar financeiramente, Deus é colocado em segundo plano? Meus irmãos, a pergunta crucial dessa aula: em que lugar está Deus e o culto a Ele na sua vida? Eu espero sinceramente que essa aula termine com você como adorador e não como alguém com o saco furado vendo o seu dinheiro ir embora. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor William Barros, por essa oportunidade de também falar sobre esse tema. O Senhor nos ensinou nessa explanação como embaixador do Senhor, o profeta Ageu exortou o povo a erguer o templo. Vamos ao tópico de número 3, que nos diz o cuidado com o templo. Cuidado com o templo aqui vai falar sobre algo importante. Fala sobre a presença, do compromisso, da reverência ao Deus que habita entre nós. Não propriamente somente um cuidado ao espaço ou à repartição. Vamos pensar comigo. Repartições públicas, aonde pessoas estão convivendo, todas essas repartições exigem o decoro daquele local. Portanto, também o templo se torna um lugar sagrado, onde decorre ali uma organização. O templo em que o povo havia se acostumado, naquela época, a viver e está, neste exato momento, eles estavam sem templo, sem prioridade com as coisas de Deus, fruto daquilo que foi ocasionado, do relaxo, de deixar as coisas de Deus em segundo plano. Eles estavam ocupados aqui com as suas casas, com seus ganhos, com os seus afazeres e acabaram deixando em ruínas o templo de Deus. Isso não era apenas um descuido somente físico, no aspecto de terreno, mas era um reflexo onde o coração deste povo havia estado ou estava naquele momento, perdido, sem um senso de adoração, mas quando Deus deixa de ser prioridade na vida do homem, tudo vai desandando. Deus, então, ele deseja que isso seja mudado e usa a vida do profeta Ageu quando o povo se volta para ele, para que o cenário mude, para que a circunstância esteja melhores. Olhe o 3.1, em que nos adverte-se acerca das bênçãos do esforço. A mensagem aqui, dita pelo profeta Ageu, era muito clara, era muito fácil. Subam ao monte, tragam madeira, edifiquem o templo. Deus não chamou o povo para se lamentar e olhar para o passado, mas para construir um presente com fé e também com olhar no futuro. Ele promete que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Às vezes estas comparações nos paralisam. Alguns choram, se lembrando do que era o passado, as belezas que haviam, por exemplo, naquela época do Templo de Salomão, mas Ageu não. Ageu ele vai mostrar e alegrar-se porque sabia que Deus estava prestes a fazer o que seria ainda maior e melhor. Ageu não chorou com os outros, porque o seu foco estava no que Deus faria. Não despreze esses pequenos começos. Deus habita onde há um esforço sincero, onde há um equilíbrio, onde há esforço, haverá consequentemente a glória de Deus ou aquilo que Deus deseja se revelar.
O 3.2 nos fala sobre as bênçãos da obediência. Ageu não trouxe aqui ou falou palavras doces, mas Ageu foi categórico. Ele confrontou. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Ganham, mas não vem o dinheiro. A razão disso é que o templo estava abandonado às traças, enquanto cada um cuidava das suas próprias particularidades, a sua própria casa. A solução não era política, a solução não era espiritual, mas a solução se chamava obediência. Quando eles ouviram e entenderam e se moveram, subiram ao monte, pegaram a madeira, começaram a construção. E o mais lindo de tudo isso é que Deus respondeu com a sua presença. Ele disse: eu sou convosco. Portanto, obedecer é confiar. Fé não é crer apenas nas coisas que são evidentes, mas é obedecer apesar das consequências que podem se gerar fruto dessa situação. Quem ouve e obedece vai experimentar a alegria de ver Deus honrar também o esforço e a dedicação. E o 3.3 nos fala sobre a obediência, acerca das bênçãos da santificação, o que decorre disso. Na terceira mensagem, Ageu aqui vai tocar num ponto muito profundo, acerca da pureza. O povo precisava entender que os rituais e as ofertas, tudo aquilo não substituiria um coração santificado. O que é mais puro diante de Deus, a santificação é uma necessidade. E o que é impuro contamina, mas o que é santo santifica. Automaticamente vamos sendo santificados e regenerados. Era necessário este arrependimento, a separação e a vida limpa diante do Senhor. Essa verdade continua sendo expressa hoje. Deus não pode abençoar um povo como desejava porque estavam contaminados. A santidade é o caminho para a plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Não é uma opção, é um chamado, uma obrigação do cristão. É quando a gente deixa o que contamina de lado e buscamos isso, atendendo o chamado, o céu se abre sobre nós. Ageu não foi apenas um profeta da reconstrução, mas foi um profeta da prioridade. E é isso que ele nos adverte. Ele lembra que nada vai acontecer sem a liderança, que nada pode mudar sem obediência. Se queremos ver a glória de Deus no templo, nos cultos, nas casas, nas nossas vidas, precisamos se levantar, obedecer e santificar. O templo importa, a presença de Deus importa e as nossas respostas também diante de Deus importam. Santidade. Portanto, eu ensinei que era necessário que o povo se voltasse para o Todo-Poderoso e que encheria fruto disso o templo da sua glória. Concluímos nessa lição, portanto, que o profeta Ageu exortou os israelitas de maneira objetiva e clara. É necessário, então, priorizarmos a construção e a reconstrução dos nossos templos espirituais. Temos um cuidado com o nosso templo físico para desfrutarmos as bênçãos de Deus. Quando nós nos esforçamos na reconstrução e na construção daquilo que Deus deseja para o seu povo, nós vamos viver uma vida de obediência, de santidade, mas de recompensa de Deus. É sobre isso e eu gostaria de fechar esse momento orando e peço ao pastor William Barros para que possa dirigir esta oração neste momento. Oremos, meus irmãos, e que nosso coração possa estar no Senhor e possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas, sem esquecer que Deus está em primeiro lugar. Te louvamos, Senhor, por esta aula maravilhosa, glorificamos o Teu nome e pedimos, ó Deus, que as lições que aprendemos aqui, de fato, possam ser colocadas em prática. Sem Ti nada somos. E, ó Deus, Te louvamos em tudo, em nome de Jesus. Amém.
Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. A aula que vem tem mais, vamos falar sobre liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Agradeço os companheiros. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe sua semana. Que Deus te abençoe onde você estiver. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.